Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus é Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus separou esse momento para você. Não saia daí, em nome de Jesus. Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você. Eu quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que no meio dessa escassez, no meio dessa sequidão, sabe? Quando as nossas finanças dão um aperto assim, e a gente olha para um lado tá seco, olha para o outro lado da terra tá seco, as portas estão fechadas. Você tá entendendo? Eu quero te dizer que até com as portas fechadas, Deus manda providência. Deus não vai te deixar na escassez, Deus não vai te deixar na porta fechada. Você tá entendendo? Porque para todo deserto tem um maná. Você tá entendendo? Então acalma o seu coração. Você tá pensando que tá tudo perdido, que não tem jeito aí para você, acalma o seu coração. Desça só mais um pouquinho na madrugada, que Deus vai abrir porta para você. Deus vai fazer coisas incríveis e você vai ver o que Deus vai fazer, aonde Deus vai te levar. Agora você não entende o que você está passando. Talvez você pergunte para Deus o porquê que você está passando por aquilo. E Deus está falando para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não é para você, meu filho e minha filha, perguntar o porquê que eu estou passando por isso, mas para quê e aonde eu vou te levar através desse processo. Amém? Eu já quero te convidar para você estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração ela move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor, né? No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, Senhor, venhamos diante de Ti como pó, como cinza, como nada que somos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de Ti. Senhor, eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai amado, a vida dessa pessoa que está me ouvindo nas Tuas mãos, repreendo o laço, o embaraço, Senhor Jesus, repreenda, Senhor, a fúria do adversário, a fúria do gigante, o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, Senhor Jesus, obra de bruxaria, macumbaria, Senhor, tu joga por terra, nome no freezer, no congelador, oração ao contrário, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Toma essa mulher que está me ouvindo, toma este homem que está me ouvindo, desça uma unção dobrada sobre a vida deles, sobre a casa deles, Pai, eu te peço, toma em tuas mãos, Senhor. Ah, meu Deus, Pai amado e Pai querido, eu coloco essa live nas tuas mãos, que essa palavra seja uma flecha, Senhor, na mão do arqueiro. Usa-me, Senhor, como ponte sobre as águas. Enquanto eu estiver pregando, tu, Senhor, tu vai curando, tu vai libertando, tu liberta o cativo. Entra na casa dessa pessoa, coloca tudo que está fora no lugar, tu coloca no lugar. Repreende depressão, repreende opressão, Senhor, no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa. Toma cada membro do canal aqui no YouTube, cada membro lá no Facebook, no Instagram, no Kawaii, Senhor. Visita cada um que está inscrito, cada um que para assistir os vídeos, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença, Pai. Que através da minha vida, Tu venha trabalhar na vida dessas pessoas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero te dar a paz do Senhor Jesus, que você tenha um dia abençoado por Deus em nome de Jesus. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem o nosso canal aqui no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tá? E tem no Kawaii. Aí você vai procurar lá, pastora Magna Vasconcelos. Não tá escrito? Corra aqui embaixo, ó, aqui, ó, tá? E tá assim vermelho, eu acho. Inscreva-se, vai lá, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações.
Tem vídeo de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom, meu querido e minha querida? Vídeos abençoados para abençoar a sua vida, né? Compartilha o vídeo em nome de Jesus. Não guarde a bênção só para você. Compartilha com aquela pessoa, sabe, que você sentiu o desejo no coração. Porque o Espírito Santo fala assim, quando você escuta a palavra, você lembra daquela pessoa. Então é o Espírito Santo que está falando para você. Manda para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, às vezes, naquele momento, estava precisando ouvir aquela palavra. Então, deixa Deus te usar, porque Deus me levantou nesse tempo para pregar e levantou você para vir comigo. Então, me dê a mão e vem comigo no nome de Jesus. Amém? Eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Vou botar minha luneta aqui. No livro... Jesus! No livro de 1 Reis, em nome de Jesus. 1 Reis 17, tá bom? 1 Reis, capítulo 17, tá? Gente, eu já ia esquecendo, não saia do vídeo sem dar o seu joinha, que é o seu like, tá? Toda vez que você dá o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e ele passa pro feed de outras pessoas. Então, quando a pessoa abrir a internet, vai aparecer o vídeo, tá? Então, em nome de Jesus, vamos evangelizar. Tá bom? Então, 1 Reis, capítulo 17, que diz assim, vou afastar aqui para me poder enxergar, gente. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Peraí, gente. Que te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Gente, espera um minutinho. Se eu tossir, se eu espirrar, já te peço perdão em nome de Jesus. Essa é uma palavra gloriosa. Eu gosto muito da passagem de Elias, sabe? Porque a gente aprende muito. Porque aqui era o começo, né? Que Deus iria retirar Elias de cena. E às vezes Deus nos retira de cena e a gente não entende. A palavra de Deus vai dizer que Elias chega para Acabe e profetiza o período da seca de Acabe. Mas Deus também sabia do coração de Acabe, sabia que Acabe ia tentar ir atrás de Elias, como tentou muitas vezes achar Elias para que ele profetizasse chuva, entendeu? Porque ele havia profetizado que haveria um período de seca. Então, o período de seca chegou. Mas quando Deus usa o profeta Elias, Deus fala assim: Elias, se retira, vai para o ribeiro de Querite. E às vezes Deus manda a gente se retirar de ambientes e a gente não quer. A gente questiona a Deus: por que estamos saindo daquele ambiente? Porque aquele ambiente não cabe mais para mim e para você, mas a gente quer ficar no ambiente. Ah, porque eu tô acostumado nesse ambiente. Você tá entendendo? Ah, pastor, eu tô muito tempo nesse ambiente. E às vezes Deus quer te retirar por um período do ambiente. Não é que ele vai te arrancar com raiz e tudo. Ele só quer te retirar por um período. Sabe? Quando Deus nos retira, quando Deus nos esconde, aqui Deus deu até o lugar que era para Elias ficar. Até o esconderijo Deus deu, que era o ribeiro de Querite. Você tá entendendo? E o ribeiro do Querite, ele ia beber a água do ribeiro de Querite. E os corvos, né? Eu nunca consigo falar. Iriam levar pão e água. Perdão, pão e carne para ele. Você tá entendendo? Então, quando Jesus nos retira de um lugar, nada falta. Às vezes a gente fica com medo de sair de ambiente
tóxicos, de ambiente que estão nos fazendo mal, de ambiente que você não tem mais vontade de ir e não temos forças porque estamos acostumados a estar naquele ambiente, estamos acostumados com aquelas pessoas que ficam naquele ambiente, com aquelas amizades daquele ambiente. Deus está falando para você, não é tempo de se retirar, eu não estou arrancando a tua raiz desse lugar, eu estou só te tirando por um tempo. Sabe quando a gente tira uma planta de um lugar e coloca a planta no lugar, em outro lugar? É assim que Deus está falando. Deus estava tirando Elias daquele lugar, você está entendendo? E botando em outro lugar. Mas depois Deus ia voltar Elias para o lugar. Mas aquele momento era tempo de solidão, era tempo de Elias e Deus. E quando Deus nos retira de alguns lugares, porque é tempo de Deus e eu, é tempo de Deus e você. Então, se Deus está falando no teu coração para você se retirar de algum lugar, se retira desse lugar. Porque quando Deus fala, sai daí, é porque Deus está dando livramento, Deus está dando escape, Deus escutou conversa, você está entendendo? Que você não escutou, Deus viu reunião que você não estava, porque nós não somos Deus. Então nós não somos onisciente, onipresente, onipotente. Deus é tudo isso. Ele vê, ele ouve. Eu estou aqui, sabe? Eu não estou ouvindo o que está sendo falado dentro da sua casa no momento desse vídeo, mas Deus está ouvindo, você está entendendo? E é isso que nós temos que entender. Quando Deus nos retira de algum lugar, é porque Deus está dando um livramento, Deus está dando escape, e a gente não tem que se questionar, Senhor, por que eu vou sair desse lugar? Ah, Senhor, esse lugar está tão bom para mim, por que eu vou sair? Porque Deus vê coisas lá na frente que eu não consigo ver, sabe? Deus vê escassez, Deus vê que o rio está secando, Deus vê que aquela porta vai se fechar, então Deus vai e nos preserva, você está entendendo? Havia seca, mas ele estava onde? No Ribeiro de Querite. O Ribeiro de Querite ainda tinha água, não tinha comida, você está entendendo? Mas Deus ordenou o corvo que levasse pão e carne. Gente, o corvo, ele só come comida podre. Você tá entendendo? Só come comida podre. Você pode ver que ele vai atrás de carniça, ele vai atrás de comida que já tá apodrecida. E aqui Deus deu ordem, ele fala assim, eu vou dar ordem. Então a palavra de Deus, querido, quando Deus manda é uma ordem. Então talvez, sabe, você esteja no deserto e você tá olhando e tá precisando de carne, tá precisando de pão, e Deus tá falando, acalma o seu coração que eu vou mandar o corvo. Aí o corvo vem. Aí você olha pro corvo e não quer aceitar o que está na boca do corvo para você. Ah, porque eu sei que o corvo come comida podre. Então eu não vou aceitar nada da mão do corvo. Você tá entendendo? Mas o corvo recebeu ordem de Deus para te mandar pão e para te mandar carne. Corvo não come pão e nem come carne. Então o que está na boca do corvo é providência de Deus, tá chegando para você em forma de providência. E você tá olhando por circunstância em vez de olhar por fé. Deus mandou a pessoa te ajudar e você tá olhando por circunstância, sabe? Tá na boca do corvo. Ah, o corvo tá imundo. Ah, o corvo tá em pecado. O corvo tá isso. Você é Deus? Você é Deus para julgar da onde vem a ajuda? Você está entendendo? Então, querido, se Deus está mandando o corvo, aceite o corvo. Você está entendendo? Porque o corvo, ele leva pão e ele leva carne, leva a providência da parte de Deus. E às vezes a gente temos olhares julgadores, julgamos muitas coisas, mas nós não somos Deus. Se eu não sou Deus, você não é Deus, para que queremos sentar no trono de Deus? Deixa Deus julgar, Ele é o dono da balança. Então devemos parar de olhar as pessoas, sabe, com olhos julgadores. Devemos parar de julgar, devemos parar de falar, eu acho que foi assim, eu acho que foi assado. Querido, quem acha, você tá entendendo? Você acha, muitas das vezes você acha errado. O achismo
Tira o achismo da sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida no nome de Jesus. Aceite a ajuda que está vindo da parte de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Às vezes a gente passa por situações que a gente não quer passar. Elias aqui estava fazendo a obra de Deus, ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, profetizar. Você está entendendo? Sobre o povo de Israel, a seca. Mas quando você fala algo da parte de Deus, irmão, não é para você se entristecer, porque vai vir retaliação. O inimigo, ele não aceita. Você tá entendendo? Tem gente que você entrega a profecia e ele não aceita a profecia. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, que não é para você julgar o profeta, é para você julgar a profecia. Aí você fala assim, o profeta me entregou, mas ainda não aconteceu. Ué, você é o dono do tempo? Quem sabe o tempo da promessa acontecer é Deus, não é você. O profeta foi só o carteiro, ele entregou a profecia. Você está entendendo? Mas quem sabe o tempo do cumprimento da profecia é Deus. Às vezes o profeta te entregou a profecia hoje, isso só vai acontecer daqui a 10 anos. Você tá entendendo? Às vezes te entregou hoje e acontece amanhã, porque Deus faz isso comigo também. Às vezes Deus me entrega algo comigo ou com alguém que acontece em 24 horas. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos. Você tá entendendo? Mas acontece. Deus não deixa de cumprir a palavra dele. Eu entreguei algo para uma jovem, né? E ela me ligou esses dias falando, pastora, eu só lembrava da senhora, porque o que a senhora me entregou aconteceu. Mas eu já entreguei, ela tem mais de 7 meses. Você tá entendendo que eu entreguei ela? Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós devemos saber esperar o tempo da promessa. Gente, eu canso de pregar aqui que o tempo que Deus te dá a promessa, o tempo que Deus cumpre a promessa, existe um espaço, que é o tempo da espera da promessa. E nesse espaço que muita gente desiste da promessa, muita gente larga, sabe, a sua ferramenta, larga tudo porque Deus fala assim, olha, eu vou te dar vitória. Poxa, se Deus está falando que vai te dar vitória, só tem vitória quem tem luta. Então, se você já está recebendo uma vitória, eu já fico assim, ai meu Deus, vem luta, porque Deus já me deu vitória. Você está entendendo? Eu tenho que me preparar para a luta que vai vir. Entendeu? Não vai ser um mar tranquilo. Deus fala para os apóstolos assim, entra no barco, atravessa para o outro lado. A ordem era o quê? Atravessar para o outro lado. Mas Deus falou, olha, vai vir 2 tempestades, tá? Uma pequena e uma grande. E vocês vão ficar cansados na madrugada de remar. Não, porque se tivesse falado isso, eles já tinham passado por uma tempestade. Ninguém teria entrado no barco. Então, quando Deus te dá a profecia, sabe? Ele não vai te dar a chave totalmente que abre a porta. Porque se você abrir totalmente a porta, você vai ver o que tem lá dentro e talvez você feche a porta com medo. Talvez, se Deus falar assim, ó, vou fazer isso, e você não está preparado. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, Deus não fala o processo que a gente vai passar. Ele fala só que a gente vai subir no pódio, mas a gente tem que saber que para subir no pódio, levantar a taça, tomar posse daquilo que Deus separou para a gente, é um processo. E aqui Elias estava passando por um processo. E nesse processo do ribeiro de Querite, você está entendendo? Deus estava requerendo de Elias que Elias ficasse um tempo sozinho com Deus. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida, Deus está requerendo que vivemos um tempo com Deus. Sabe? Quantos de nós não levantamos na madrugada? Irmãos, eu sei que é difícil levantar na madrugada. Às vezes eu estou tão cansada, sabe? Que eu não consigo levantar. Mas aí o que eu passei a fazer? Sabe, eu passei a botar o despertador para despertar, sabe, porque no meio da batalha, irmão, você tem que ter armas, e a nossa arma é joelho no chão, jejum e oração. A nossa arma não é nossa língua, nossa arma não é nossa vista, nossa arma não é nossa atitude, não, nossa arma é joelho no chão, jejum e oração. Quando a gente aprende isso, Deus abre, sabe, a porta e a gente passa. Deus pega, abre o mar vermelho e a gente passa. Eu te digo mais, se Deus não abre o mar, você passa por cima dele, mas a ordem é chegar do outro lado. E aqui Deus tinha dado uma ordem para Elias. E sabe o que eu acho interessante? Elias obedece.
porque Elias sabia que Acabe iria atrás dele. E às vezes Deus está falando para você assim: se retira desse ambiente, porque Deus quer te dar livramento. Você está entendendo? Aí você bate o pezinho e fala: não vou sair. Não vou sair desse lugar. Ah, daqui ninguém me tira. Como é que é? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí Deus está querendo te dar livramento e você não recebe o livramento porque você não saiu daquele lugar, sabe? Às vezes, estamos em casa e Deus fala assim: olha, vai lá, larga tudo. Eu até preguei na igreja sobre isso. Larga tudo, desliga o fogo dessa panela, para de fazer isso e vai orar. E a gente fala assim: ah, Senhor, agora eu tô fazendo comida. Ah, Senhor, agora eu tô isso. Ah, Senhor, eu tô agora aquilo. E às vezes você não larga naquela hora e vai orar. Às vezes aquela oração era uma oração que Deus ia te usar em forma de intercessão até para um da sua casa. Até para um filho, para um marido, porque você não é Deus, você não sabe o que está acontecendo na rua. Então, quando Deus falar assim: larga tudo e vai orar, larga tudo e vai orar, desliga a panela, querida e querida, fecha o chuveiro, desliga a máquina de lavar, para o que você está fazendo. Você está entendendo? Elias aqui parou o que ele estava fazendo e obedeceu a Deus. Devemos parar o que estamos fazendo e obedecer o comando, porque quando você está no quartel, né, o sargento está levando a tropa, ele fala assim: prosseguir, avançar, parar, e os soldados prosseguem quando é para prosseguir, para quando é para parar. Você está entendendo? Avançar quando é para avançar. Então, eu e você somos soldados de Cristo, a gente tem que aprender a ouvir o comando de Deus. Mas, pastora, às vezes eu fico assim: será que é Deus que está falando comigo? Será que não é Deus que está falando comigo? Irmão, já faz essa oração assim, ó: Senhor, coloca a mão sobre o seu ouvido e seja profeta na sua vida. Senhor, abre os meus ouvidos, tira a escama dos meus ouvidos, Senhor Jesus, para que eu possa ouvir, entender e te obedecer, porque se eu não ouço direito, eu não entendo direito, eu não vou obedecer direito. Me dá discernimento do ouvir, Senhor, abre os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos como tu tirou as escamas de Saulo. Sabe por quê? Irmão, Saulo estava cego, Deus vai lá e envia Ananias, Ananias ora e a escama sai, e Paulo começa a enxergar coisas que ele não enxergava, não só na visão carnal, mas até na visão espiritual. Então, em nome de Jesus, peça para Deus tirar as escamas dos teus olhos, para que você chegue em lugares que você nunca pensou que você ia chegar. Aqui, os ouvidos de Elias estavam abertos, sabe? E os olhos de Elias estavam abertos, mas apesar dos olhos e os ouvidos estarem abertos, era momento de Elias estar sozinho com Deus. Então eu quero que você aprenda que Deus vai te tirar de lugares, Deus vai te separar de amizades, Deus vai te esconder também, porque aqui Deus estava escondendo ele no Ribeiro de Querite. E quando Deus te esconde, não vai te faltar nada, sabe? Às vezes você tem medo de se afastar daquela pessoa, sabe, que tá te fazendo mal, aquela pessoa que é aquele momento se afastar, porque Deus vai tratar com aquela pessoa também, sabe? Não tenha medo, porque às vezes o afastamento não é para a vida toda, o afastamento é só para Deus tratar, sabe? E aquela coisa tóxica, você fica ali, você vai morrer, irmão, se você ficar ali. Você tá entendendo? Então, em nome de Jesus, saia de ambientes que te faz mal, saia de perto de pessoas que querem ver você debaixo de 7 palmos de areia. Você tá entendendo? Porque quantos amigos, quantas pessoas que apertam a nossa mão e querem o nosso mal. Aqui Acabe queria o mal de Elias e Deus sabia. Então Deus foi lá e fez separação. Que Deus possa fazer você enxergar quando for o momento de separar, momento de separação, separação de ambiente, separação de amizade, separação de lugares, que você possa enxergar o momento da separação. Gente, eu não estou falando aqui essa pregação, não estou falando separação de casamento, não toquei em nenhum momento de casamento. Então não leve para a separação: essa pastora, Deus me usou porque é hora de eu separar. Não é hora de você separar, não. Para casamento você tem que orar. Você não casou? Então é até que a morte se separe, tá? Eu tô falando de ambiente, eu tô falando de lugares, eu tô falando de amizades, eu tô falando de pessoas que nos sugam. Você tá entendendo? Então Deus aqui
tava falando, sai do lugar, Elias, sai desse lugar, Elias, sai desse lugar que eu tô dando livramento. E às vezes tem pessoas que não querem fazer separação de amizade porque aquela amizade desfavorece. Você tá entendendo? Eu vou passar necessidade porque aquela pessoa me ajuda, aquela pessoa estica a mão. E o Senhor hoje está falando, não, querido, eu sou o dono da água, eu sou o dono do ribeiro de Querite, eu sou o dono do corvo, eu fiz o corvo, eu mando o corvo. Você tá entendendo? E o corvo chega com pão e chega com carne. Você come o pão e você come a carne. Não olha a aparência de quem está trazendo o pão e de quem está trazendo a carne. Porque quando eu mando, até o diabo obedece. Você está entendendo? E muitas das vezes eu e você olhamos com nossos olhos carnais e não queremos, não é bênção. Ei, para com isso. O Senhor vai lá e fala com Pedro. Pedro, vai lá na casa daquele centurião. Você está entendendo? Mas antes de Deus falar, porque Pedro não iria, Deus desce o que do céu? Desce um lençol cheio de bichos de 4 patas, bichos impuros que o povo de Israel não comia. Você tá entendendo? E Pedro fala assim, não vou comer isso é impuro. Aí o lençol sobe, na terceira vez Deus fala, o que eu já purifiquei. Você tá entendendo? Come, porque eu já purifiquei. Pedro estava olhando com os olhos aqui, carnais. E Deus, já tinha purificado aquilo. Porque Deus estava mostrando, porque Deus fala com a gente por parábola, que ia botar ele em lugar que ele tinha que ir lá e orar pelas pessoas, sabe? E Pedro estava nesse momento vivendo um momento de 4 paredes, né? Que a gente só olha assim para aquilo ali. Ele só tava com aquela mente, o povo de Israel, Deus veio para salvar o povo de Israel, Deus veio para salvar só o povo de Israel. Não, Jesus quando morreu foi para salvar todos nós. E Deus já tinha falado com o centurião. Então ele vai lá, Deus é tão poderoso que quando ele chega na casa do centurião, Jesus já batiza todo mundo com o Espírito Santo. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não faz exceção de pessoa. Deus não veio só para os pobres, Deus veio para os ricos. Deus não veio só para os mansos, Deus veio para os raivosos também, para os coléricos, né? Que fala também, acho que eu falei errado. Também Deus veio para todos. A chamada é para todos. Você tá entendendo? Para isso Deus usou eu e você, para que venhamos ser canal de bênção, para que a gente seja o canal que vai levar a bênção para aquela pessoa, o canal que vai chegar para aquela pessoa para falar de Jesus. Então, em nome de Jesus, se Deus mandou você sair do ambiente, saia do ambiente. Se Deus mandou você ir para o Ribeiro de Querite, vá para o Ribeiro de Querite, porque no Ribeiro de Querite tem água. E a palavra vai dizer que a água seca. Presta bem atenção, E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Mas quando o ribeiro seca, olha que legal, Deus fala assim, dá instrução para ele ir lá para Serepta. E ele acha uma viúva lá, que vai suprir as necessidades dele, ele fica na casa da viúva. Então, se o ribeiro secar, para onde Deus te mandar, sempre vai ter a casa da viúva de Serepta. Então, levanta a tua cabeça, saia desse ambiente que tá, sabe, fazendo você passar mal. Saia dessa amizade tóxica que tá fazendo você passar mal, que tá sugando você, que quer o que você tem e você nem se deu conta da situação. Você tá entendendo? Aprenda a aceitar ajuda, porque tem muitas pessoas que não sabem aceitar ajuda. Aprenda a aceitar ajuda. Aprenda, irmãos, receber quando alguém te estica a mão. Você tá entendendo? Aprenda. Então, em nome de Jesus, essas 2 lições que Deus me deu e eu aprendi, irmãos, porque eu também era uma pessoa que eu não sabia receber ajuda de corvos, sabe? Mas Deus me ensinou a receber ajuda. Eu vou contar um breve testemunho aqui. Quando a pandemia fechou tudo, né? E eu tive que fechar minha loja, né? E o meu irmão estava desempregado. Então pegou todo mundo de surpresa a pandemia, né? Tudo foi fechado, não podia, os salões estavam recebendo multa se abrisse. E eu fiquei ali 4 meses fechada. E era a minha casa que ajudava o meu irmão. Então, como pegou todo mundo de surpresa, né? Então,
nem todo mundo estava com dinheiro para se trancar em casa e ficar lá, não é mesmo, igreja? Então eu tinha para mim aquele momento para me suprir aqueles meses, mas eu tinha que ajudar o meu irmão. E eu não sabia como fazer isso. E eu comecei a orar. Meu irmão, porque eu sou mulher de oração. Aí a minha irmã, um cliente da minha irmã, que minha irmã também tem loja, a loja dela também ficou fechada, falou assim para mim: uma irmã, uma amiga minha, que é espírita, tá com uma cesta básica. E eu aceito ou não aceito? Eu falei, traz a cesta básica para dentro de casa. Eu orei a cesta básica, querido. Você tá entendendo? Orei e dei pro meu irmão. Porque Deus traz carne e pão na boca do corvo. E a gente tem que saber aceitar quando é carne e pão na boca do corvo. Eu entendi. Você tá entendendo? Deus supriu, ali foi um aprendizado para mim. Ali foi um aprendizado para minha casa, sabe? E você acha que parou por ali? Não. Depois, uma amiga minha que mexia com cesta básica, também fazia missões fora da igreja, você tá entendendo? Me conseguiu também. E ela entregou com Covid dentro da minha casa. Você tá entendendo? O que ela fez? Ela deixou a caixa da cesta básica na minha porta e me ligou do carro: amiga, a providência do teu irmão tá aí. Você tá entendendo o que eu tô falando, irmãos? Deus manda providência. Tem Ribeiro de Querite. Você tá entendendo? Então acalma o seu coração. Talvez você esteja orando a Deus por uma providência. Acalma o seu coração, porque Deus manda água do Ribeiro de Querite. Deus manda corvo também. Aprenda a aceitar no nome de Jesus, do mesmo jeito que eu aprendi a aceitar. Aprenda a se afastar de pessoas tóxicas, do mesmo jeito que eu aprendi a me afastar. Pessoas que te levam para baixo, pessoas que olham para você, você se arrumou todinha, tá linda, tá lindo, maravilhoso, e a pessoa chega para você, não te faz um elogio. A pessoa chega para você e só te xoxa, né? Assim que fala, né? Não fala nada, e quando fala é palavras de derrota para você, palavras que vão te botar para baixo. Saia desse tipo de ambiente, saia desse tipo de amizade. Ande com águias. Águias voam alto e voam longe, enxergam longe. A gente tem que parar de andar com serpente, porque serpente se rasteja e come pó. Então, em nome de Jesus, que você possa, meu querido e minha querida, no nome de Jesus, andar com águias. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, e Deus possa te encher da presença dele. Talvez você esteja passando por um grande problema na sua vida, e Deus nesta manhã, nesta tarde, nesta noite manda te dizer que ele é o teu socorro bem presente, que ele não te abandonou, que ele segura você pela mão e te diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus que eu tenho a chave de Davi, a chave da porta. A porta que eu abro ninguém fecha, mas a porta que eu fecho também ninguém abre. Acalma o teu coração. Talvez você esteja vendo um mar revolto todinho na sua mão. Um mar revolto é tempestade, e Deus está falando: acalma o seu coração, porque eu estou no barco, e quando eu estou no barco eu dou ordem, a tempestade cessa. E se a tempestade não cessar, você vai passar no meio do mar, até para os seus inimigos ver que eu abro o mar para você passar em meio à tempestade, e você passa com um pé enxuto. Então levanta a cabeça, enxuga suas lágrimas, porque eu não te abandonei, não perdi o controle de nada. Eu tenho comando, eu tenho controle da tua vida, eu tenho controle da tua casa, eu tenho controle do teu casamento, eu tenho controle de tudo, porque eu te amo e eu não te abandonei. Oh, aleluia! O Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou. Ele pegou Elias e levou para o Ribeiro de Querite, mas não abandonou Elias no ribeiro, não abandonou Elias no meio do deserto. O Senhor muitas das vezes não leva para deserto, mas não nos abandona no deserto. Você
você não está abandonada, você não está abandonado, você não está sozinho na sua jornada, porque o Senhor está contigo. Amém? Irmãos, como eu gosto de trabalhar com pessoas proféticas, pessoas profetas. Já coloca aí nos comentários, eu não estou sozinho na minha jornada, o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho na minha jornada, o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho na minha jornada, o Senhor está comigo. Aleluia, o Senhor está contigo. Você não está sozinho, querido e querido. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, viemos diante de Ti como pó, como cinza, como nada que somos. Te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, toma essa pessoa, Senhor, que teve que se esconder no deserto. Está passando o processo do deserto. Senhor, mas eu sei que no deserto tem ribeiro de Querite, eu sei que no deserto tem maná, no deserto tem corvo que leva pão, tem corvo que leva água. Então, em nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, Senhor, tira a escama dos olhos dessa mulher, tira a escama dos olhos desse homem, tira do ouvido. Senhor, faça ela enxergar a Tua mão em meio ao deserto, faça enxergar, Senhor, a Tua mão em meio ao processo. Senhor, porque Tu não abandona ninguém no deserto, Senhor Jesus, e não é a mim, não é essa pessoa que Tu vai abandonar, Senhor, porque no deserto tem provisão, no deserto tem maná, no deserto tem providência, no deserto tem água, Senhor. Senhor, então, Senhor Jesus, toma, Senhor, o deserto dessa pessoa nas suas mãos. Senhor, ajuda ela a sair de lugares e ambientes que não fazem bem, sabe, Senhor, de lugares tóxicos, Senhor Jesus, que ela fica assim, eu vou sair desse lugar, mas não tenho força. Dá força para ela sair de ambientes que fazem mal, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, e eu já Te agradeço, Senhor, por todas as maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que ela está num ambiente que não cabe mais a ela e Deus quer dar livramento para ela, mas ela não está enxergando isso, ele não está enxergando isso. Amém? E não tenha medo, porque no deserto tem maná, no deserto tem água, no deserto Deus dá ordem até para o seu inimigo esticar a mão para você. Você está entendendo? Deus faz o corvo vir com carne e vir com pão. Amém? Seja abençoado no nome de Jesus. No nome de Jesus, não saia daí sem dar o seu likezinho, que é o seu joinha, e compartilha no mínimo com 3 pessoas. Tenha uma semana cheia da graça e cheia da glória do Senhor Jesus.